Olá amigos, tudo bem? Este é o canal do Montanha. Em meio às denúncias de corrupção na cúpula do transporte, a crise entre prefeitura e a Ônibus, por conta da redução de passagem, e a campanha salarial em que os empresários se negam a dar um reajuste aos rodoviários, a Câmara Municipal aprovou, na tarde desta quinta-feira, o projeto de lei que proíbe a dupla função de motoristas de ônibus e garante a volta de cobradores aos coletivos, que já se mostra ser uma das grandes vitórias dos rodoviários nos últimos anos. O texto segue para a sanção do prefeito Marcelo Crivella, que decidirá quando o decreto entrará em vigor. A proposta aguardava a segunda votação. Na última vez que havia entrado em pauta, no dia 7 de junho, contou com um número expressivo de rodoviários nas galerias da Câmara. Mas a apresentação de um substitutivo retirou o projeto de pauta. Para o vereador Raimonte Luiz do PT, autor do texto, a dupla função coloca em risco a segurança da viagem, dos passageiros, do trânsito e dos pedestres. O prefeito, a prefeitura do governo, está apresentando uma emenda, que é a emenda para a instalação da biometria nos ônibus. E a galeria, as duas galerias reagiu ao contrário, porque um dos motivos mais importantes da votação desse projeto não é somente o fim da dupla função, é exatamente o retorno dos cobradores. É bom a gente lembrar que nós temos 14 milhões de desempregados nesse governo de golpe do usurpador Michel Temer. No Brasil são 14 milhões de desempregados. No Rio de Janeiro é o estado mais atingido pela crise, é o estado onde tem mais desempregados, e isso não está correto. Nós estamos aqui para acabar com a dupla função, estamos aqui também para a gente voltar os postos de trabalho dos cobradores de ônibus no município do Rio de Janeiro. O Sintraturb tem enfrentado ao lado dos trabalhadores inúmeras perdas nos últimos anos, desde a demissão em massa dos cobradores, até a entrada da lei trabalhista, que retira direitos dos trabalhadores. Medida foi aprovada por maioria absoluta, 40 votos a 1. Em nota, o Rio Ônibus, que é a vertente a favor do capital, informou que considera a decisão da Câmara Municipal sobre a volta dos cobradores aos ônibus da capital, indo contra o movimento da sociedade por transparência. O projeto devolve a dignidade aos profissionais rodoviários e melhora o serviço para os passageiros, comentou Marielle Franco, acrescentando que a bancada do PSOL foi unânime na aprovação da lei. O Sindicato dos Rodoviários esteve ao lado dos autores do projeto de lei, sendo peça fundamental para a composição do texto, subsidiando não apenas com apoio incondicional, mas informações inerentes do setor, pois alguns detalhes não eram de conhecimento dos vereadores, que tinham uma visão superficial do sistema. Esse trabalho em conjunto foi decisivo para esse desfecho favorável. O vereador Reinaldo parabenizou os trabalhadores rodoviários por terem se mobilizado. E indagou: se eu dirigir um carro utilizando o celular serei multado, mas o motorista pode dirigir e dar o troco ao mesmo tempo. Para o vereador Marcelo Arar, a dupla função é uma violência contra o motorista que coloca em risco a vida dos passageiros, pedestres e do próprio trabalhador. Na atual crise financeira, a medida vai reinserir no mercado de trabalho milhares de profissionais, afirmou. O projeto aprovado pode gerar cerca de 5 mil empregos na cidade. Maioria absoluta na votação aqui. Maioria absoluta. Acabou a dupla função. Acabou. Aí a gente tem aqui que dar uma lida no processo para saber qual o tempo de implantação, qual o tempo que as empresas vão ter para poder se implantar. O cobrador vai voltar. Você já se inscreveu no canal? Então faça isso agora e sempre que sair um vídeo você será o primeiro a saber. Até o próximo vídeo. Hasta la vista, baby.